Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de História. Bom, antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, gostaria de reforçar algumas coisas. Esse cara que tá aqui, ó, o nome dele é Martinho Lutero. Ele foi objeto de estudo na nossa última aula de História. Então, o que eu queria falar sobre ele? Quem não assistiu o vídeo, assista, tá? Por quê? Ele vai ser objeto de estudo para as próximas atividades avaliativas que nós vamos fazer. Ele e a aula de hoje, que é sobre João Calvino. João Calvino é esse cara aqui, tá? Pode ver que ele não é calvo. Mas da onde vem esse nome? Por que reforma calvinista? Porque tecnicamente o nome dele é João Calvino. Calvino é o sobrenome, e ele leva a origem essa reforma pela influência que ele vai ter ao protestantismo. Então, essa reforma protestante, nós temos alguns caras que são importantes, né, que é o caso do Martinho Lutero, João Calvino, tá, que impacta demais, e aí nós temos a reforma anglicana na Inglaterra, e por conta disso, nós vamos ver a reforma anglicana na próxima aula. Mas, reforcei, vejam os vídeos, porque vai ser sobre eles o conteúdo para as próximas atividades avaliativas. Se tiverem dúvida, estou disponível para vocês solucionarem. Para vocês mandarem eu ajudar, auxiliar vocês a solucionar essas dúvidas, beleza? Diante disso, continuando o nosso conteúdo, primeiro eu vou apresentar para vocês algumas influências que ele teve, que o João Calvino teve. São três. Tá? E depois a gente vai falar particularmente da ideia e contribuição que eles têm pela reforma protestante. Essa reforma protestante que passa por influências do Martinho Lutero e depois de João Calvino. Temos também na Inglaterra a reforma anglicana. São todos considerados como reforma protestante, surgimento de novas religiões. Porém, até o momento nós já tivemos Martinho Lutero e agora João Calvino. As influências dele são três. A primeira influência que ele teve foi da antiguidade clássica. O que é a antiguidade clássica? A época de Sócrates, Platão, Aristóteles, o surgimento ali da filosofia pré-socrática, não, socrática, né, onde se discutem questões humanas. E diante dessas questões humanas, justiças, essas ações e questionamentos que se repercute na sociedade grega, ele percebeu que os meios utilizados por esses filósofos da antiguidade clássica era a filosofia, era o racionalismo. E aí, diante dessa ideia do racionalismo, ele vê, por exemplo, Platão dizendo que o homem era um animal que pensa, o Aristóteles dizendo que o homem é um animal político, e aí nessa composição ele percebe a segunda influência que ele acaba tendo, que é o humanismo, né, ou o antropocentrismo, de que o homem é o centro do universo. Então, aliando esse pensamento da antiguidade clássica, de que o animal é um animal político, é um animal que pensa, que o homem é o centro do universo, alinhando essas ideias, ele passa a ter a terceira influência, que é a do Martinho Lutero. Que influência é essa? O Martinho Lutero ele acredita que, primeiro, o homem tem a razão e tem a capacidade de interpretar. Então, nada mais justo do que dar a ele o acesso à Bíblia, que é um dos fatores importantes entre ele e Deus, né? O homem e Deus. Já que o homem é o centro do universo, Deus que lhe deu a vida e que permitiu com que ele tivesse essa dominação, essa capacidade racional, permite que ele tenha o livre-arbítrio. Então, a ideia do Martinho Lutero, a ligação entre eles, é justamente de que a Bíblia é o fator importante para a interpretação do ser humano e utilização da razão. Então, se uma pessoa lê, ela vai interpretar e vai ver se aquilo que a Igreja Católica faz, ou outra religião, ou outra pessoa fala, condiz com aquilo que ele acredita. E o outro fator importante do Martinho Lutero, dessa ligação, é a salvação pela fé, tá? Ou a remissão dos pecados pela fé. A igreja vendia indulgência, vendia relíquias, tudo isso que a gente viu na última aula, e o Calvino também não aceitava isso. O Calvino ele acreditava que para você ter o perdão dos seus pecados, primeiramente você teria que acreditar, você tem que ter fé. Né? E adiante dessa salvação pela fé, que o Calvino vai criar uma concepção que é importante. Tá? Acerca da teoria da predestinação. O que isso quer dizer? Segundo João Calvino, ele acredita que o destino da pessoa está traçado desde o seu nascimento. Então, ou ela é predestinada
à salvação ou ela é predestinada à condenação. Então, salvação e condenação são destinos pós a morte. Então, a pessoa morreu, ela ou vai ser salva ou ela vai ser condenada. E essas duas ideias, essa dualidade da salvação e da predestinação, para ele é um destino que a pessoa já tem desde o nascimento e que tem indícios que comprovam se ela vai para um ou se ela vai para outro. E para ele, como que a gente consegue ver isso? O João Calvino acreditava que se você tem prosperidade econômica, significa que você vai ser salvo. Agora, se você não é próspero, significa que você não é salvo. O que é controverso. Já pensou? E aquela pessoa que trabalha e nunca tem uma prosperidade, né? Tipo, ela se esforça, mas encontra dificuldades com a quantidade de impostos ou coisas que acontecem na vida que a prejudicam e que às vezes ela não consegue ascender socialmente. E que se hoje, no século XXI, a gente vê isso, imagine naquela época que você não conseguia assim, ascender de classe. O que é ascender de classe? É tipo, sou camponês, agora estou crescendo e vou se tornar então um comerciante. De comerciante eu vou comprar um título, eu vou ser membro do clero e nobre. Não acontece isso naquela época. Né? E isso é importante para a gente compreender todas as relações. Então, diante disso, é contraditório essa ideia. É uma opinião que nós historiadores destacamos, porém, vamos seguir na ideia lá. O João Calvino acredita, então, em salvação ou condenação, e o que pode mostrar para vocês qual o caminho que você está seguindo, qual é o seu destino, é a prosperidade econômica. Beleza? Isso a gente não se questiona. Dá para entender, né? Tudo tranquilo. Então, se a pessoa tem dinheiro, tem prosperidade, significa que ela vai herdar a salvação. Agora, se a pessoa não tem, significa que ela vai ser condenada. Beleza? Diante disso, é óbvio que a burguesia é o povo que mais vai aceitar as ideias do João Calvino. Por quê? Vamos pensar comigo. A igreja primeiro dizia que o trabalho, o lucro, através do trabalho, é pecado. Que quando você trabalha e ganha dinheiro em excesso, em cima de uma atividade que você faz, você está usando um dos pecados mais cruéis, que é a luxúria. E aí, por conta disso, ela condenava muito os comerciantes, a burguesia. Aí chega uma outra religião que diz que, cara, quanto mais você trabalha e tem prosperidade, isso é esforço, então significa que você vai ter salvação. Então a burguesia abandona a igreja católica e utiliza críticas para isso e acaba adotando essa ideia, essa religiosidade que o João Calvino destaca. Então, alguns sim, vão para o lado do Lutero, outros pelo João Calvino. O Martinho Lutero em nenhum momento diz que a prosperidade econômica diz se você vai ser salvo ou não. Para ele é só a fé, somente a fé. Enquanto o João Calvino, além da fé, existem indícios que comprovam. Mas aonde João Calvino vai utilizar isso? Pela questão do trabalho. Então, para ele, o trabalho é um esforço, o esforço é a tentativa de você mudar basicamente onde você vive. Então, diante disso, significa que você, com o suor, com o trabalho, do sustento à família, você é uma pessoa boa e por isso vai herdar a salvação. Algumas características a mais desse calvinismo primeiramente, eles usavam muitas roupas escuras e simples. João Calvino dizia que por mais que você tivesse prosperidade econômica, você tinha que ser uma pessoa pura, uma pessoa simples, evitando coisas que fossem mundanas. Então, por exemplo, você era permitido ter o acúmulo de riqueza desde que essa riqueza não venha de objetos que são mal vistos. Então, desde que você não se envolvesse em festas, jogos ou consumo de bebidas, isso era lícito. Tá? Então, era uma tentativa de purificar o homem das coisas mundanas. Diante disso, mais algumas características, eles devotavam muito à vida, mas a vida no critério de família, trabalho e religião. 3 vertentes fundamentais para o calvinismo, para o puritanismo. Então, a pessoa, ela devota demais a família, preserva isso, a família tradicional, então é conservadora, a ponto. Vou fazer uma citação aqui. Por exemplo, essa ideia do século XXI de família ter modificado.
onde a criança é criada, por exemplo, pela avó, pro puritanismo e calvinismo, é pecado, é errado, não pode. Ah, mas é órfão, então é órfão, aí é outro critério. Mas na questão de desde cedo a avó cuidar e não o pai, mesmo tendo o pai e a mãe, isso não poderia acontecer. Outra ideia duas pessoas do mesmo gênero agora vão se casar e vão constituir uma família simplesmente adotando uma outra criança. Esse tipo de característica também não condiz com a religiosidade puritana e muito menos calvinista. Eles não aceitavam esse tipo de família. Então, família tradicional, onde é natural aquele conservadorismo, homem, mulher, casamento, filhos, enfim, essa é a característica, tá? Normalmente, a média de um puritano era lá a mulher ficar em casa, trabalhar, né, cuidar do lar, cuidar da família. Normalmente tinham-se 7 filhos, era uma coisa natural nessa característica da religião puritana. Outros fatores, o João Calvino ele é contra a imagem de santos e o ritual das missas que a Igreja Católica fazia, de fazer no latim, de sempre ter um idioma regional e seguir um protocolo. Para o João Calvino, o idioma tem que ser da região e também pode ser quebrado, não precisa ter um ritual de liturgia. E ele acreditava na mesma coisa que Martinho Lutero, em 2 sacramentos, que era o batismo e a comunhão. Isso para ele se manter da mesma forma. Então a gente vê alguns aspectos muito próximos do luteranismo. A salvação na questão da fé, a questão da abolição dos imagens de santos, ritual da missa, o batismo e a comunhão. Deixa eu ver aqui mais. A leitura da Bíblia. Esses fatores têm em comum ambos. Porém, uma das coisas que diverge do Martinho Lutero é a questão da salvação da fé e, de repente, a predestinação por prosperidade econômica. Para Martinho Lutero, isso não é cabível. A situação financeira nunca vai dizer a ninguém se a pessoa vai ser condenada ou não. Esse fator não é o central de todas as coisas. É claro que o aceito da burguesia para essa teoria do calvinismo, ela se desenvolve em regiões capitalistas, ou seja, aonde tem boa parte da burguesia e o comércio crescendo, onde tem mais dinheiro, nessas regiões que tem muito comércio, são basicamente os povos que vão mais adotar essa conduta. Porque daí é a questão da consciência. Pô, se a minha religião diz que permite que eu possa fazer o lucro e ter uma prosperidade, um acúmulo de riqueza, por que eu vou ficar na minha igreja que diz que eu estou em pecado porque eu estou lucrando? Não faz sentido. Então, boa parte dessas pessoas que adotam essa ideia são burgueses, são comerciantes que estão criticando a Igreja Católica pelo seu posicionamento religioso. Beleza? Então, o motivo da burguesia por aceitar essa doutrina, se aproximar dela, é pela valorização do trabalho, é pela poupança, pela possibilidade de você poupar dinheiro, de você arrecadar, acumular esse capital. Tá? Então, são 3 fatores fundamentais: valorização do trabalho, a poupança e o acúmulo de capitais. Isso atrai a burguesia, que já questionava a igreja e vê uma nova religião surgir. Beleza? Então se espalha essa ideia calvinista pela Suíça, pela região da Alemanha, junto com o luteranismo, chega à Inglaterra, à França. Tá? É claro que o calvinismo está mais forte, predominante na Suíça, na Inglaterra e na França. Enquanto o luteranismo, né, o do Martinho Lutero, está nas regiões do Sacro Império Germânico, que é a região da Itália, Alemanha, Holanda, essas regiões mais na Europa Central. Beleza, galera? Bom, nós finalizamos por aqui hoje. Não vou passar uma atividade hoje, porém gostaria que vocês se atentassem a uma coisa. Assistam o Martinho Lutero, assistam esse vídeo e já comecem a escrever as ideias, colocar no caderno certinho, porque em breve teremos uma atividade avaliativa que é importante. Desejo a vocês tudo de bom, uma ótima semana para vocês, um abraço, até a próxima, beleza? Falou!